Meu nome é José Augusto Zaliati, quero hoje apresentar para vocês um pouco sobre a essência da política. E para isso eu vou usar então a história, eu vou começar na origem, né? e vou embasar isso teoricamente, né? Para que a gente tenha noção então do real e do fato e da teoria que se elaborou a partir da prática, com muitos teóricos aí que passaram por aí. E por que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso porque a política ela está completamente sendo distorcida daquilo que é na sua essência. Né? E aí a gente vai tentar recuperar essa essência. Esses módulos todos vão apontar para a questão da essência da política. Nós temos que tentar responder se nós somos realmente seres políticos, né? E para isso eu vou começar negando o que não é política. Porque para saber o que é, eu primeiro preciso saber exatamente o que não é, para eliminar algumas hipóteses. Então, primeiro, política não é uma estrutura, seja ela qual for. Não é política. Ah, aquele órgão é um órgão político. O órgão não é político, o órgão é uma estrutura. A política não é uma regra, não é uma lei. Ah, essa lei é política. Não existe uma lei política. Porque a lei não faz política. Então a gente no dia a dia usa uma série de expressões que elas vão nos confundindo e reconstruindo, ressignificando uma outra coisa chamada política, que não é real. A política não é uma profissão. Isso que é importante. Política não é uma profissão. Porque se eu disser que um político foi preso porque roubou, não foi a política que foi presa e não foi a política que roubou. Foi uma pessoa que roubou. Então, é muito comum se fazer a generalização. Ah, os políticos são ladrões ou são corruptos? Bom, eu tenho advogados corruptos, eu tenho psicólogos corruptos, eu tenho professores corruptos, eu tenho qualquer coisa, qualquer profissão. Então a política não é uma profissão. A política também não é uma empresa. Aquela empresa tem uma ação política. A empresa não faz política. Quem faz política são as pessoas que estão dentro da empresa. E as pessoas são construções históricas do seu tempo, no seu habitat, no seu convívio com um conjunto de pessoas. A política também não é uma instituição e a política não são nem os partidos políticos. É estranho dizer isso, né? Mas é verdade. O partido político não é a política. Ah, mas então o partido político, na verdade, não faz política? Faz. Mas ele não é a política. A política que o partido faz é a expressão do que uma parte das pessoas que estão dentro do partido fazem. Mas ela não é a política. Então não é porque um partido é ruim ou porque dois partidos se fundiram e não tem nenhuma ideologia que a política é uma porcaria. Porque eu estou errando quando eu digo isso. Eu estou confundindo o alho com o bugalho. Não tem nada a ver. Não é um discurso. O discurso dele foi político. Todo discurso é político. Não há nenhum discurso que não seja político. Todos eles são. Então a gente não disse nada de novo. Compreendem? Então isso é importante, mas tem outras coisas que não são políticas. A política não é um sistema político. O sistema político é outra coisa. Isso nós vamos ver mais adiante. No último módulo a gente vai entrar no que é sistema de governo, forma de governo, sistema político, as diferenças entre eles. Nós vamos chegar lá. Mas isso não é a política. Isso é outra coisa que vocês vão ver que tem uma outra função na sociedade. Mas as pessoas generalizam. E quando eu digo as pessoas, eu digo muito mais os meios de comunicação. Porque eles é que vão construindo coisas que na realidade não são verdade. Eu vou mostrar mais adiante. Política não é uma forma de governo, tampouco, não tem o menor sentido dizer isso, né? A política não é o voto e nem o processo eleitoral. O voto é uma das coisas mais antigas
e ela não tem relação com a política. Como é que é? A gente vai para o ano que vem, vai votar, e tu está dizendo que voto não tem relação. Não! Vocês querem ver? Eu posso aqui fazer uma proposta. Nós vamos chegar a um consenso ou não. E se a gente não chegar no consenso, o que a gente vai fazer? A gente vai votar, né? Então, o voto não é a política. O voto não é a eleição, o voto não é o processo eleitoral. O voto é tão somente um instrumento para evitar uma disputa que pode chegar a vias de fato. O voto é só um instrumentozinho. Então, quando alguém diz, não, é democrático porque tem votação, não tem nada a ver com lugar. Eu posso ser democrático e não ter votação. Eu posso ser consensual. E por que a gente tem votação? Porque não há consenso. Então, o voto é só um instrumento para diminuir a possibilidade de conflito. Pega a ideia? Isso é super importante, porque as pessoas confundem muito isso, né? A política não é um líder, não é um político, porque aí tu está juntando as características de um indivíduo, a história dele e a trajetória dele, como se ele fosse a política. Então, quem não for igual a ele não é político. Também está errado, porque não existe a possibilidade de eu ter um único padrão. Essa é uma pessoa que fazia política, e aqui é outra pessoa que faz política, mas elas são diferentes. Então, se eu não garantir a diferença, eu não garanto o crescimento, eu não garanto a evolução, não garanto a construção de conhecimento. A política não é uma corporação, se fala muito das corporações políticas. Sim, é verdade, as corporações acabam interferindo na política, mas ela não é a política, ela é apenas um ator, um agente nesse processo. E política não é uma associação, não é um sindicato. A política é muito maior e é muito mais antiga do que qualquer coisa que a gente possa imaginar, e eu vou mostrar isso por quê. E muito menos isso aqui, que as mídias sociais gostam muito, né, de produzir, que são aquelas pessoas que são consideradas modelos, né? Inclusive tem alguns pesquisadores que estão dizendo que as mídias sociais, elas estão gerando um perfil e um desejo nas pessoas que elas não podem alcançar, e aí vem um grau de frustração muito forte, né? Um modelo de beleza, um modelo de corpo, um modelo de simpatia, um modelo até de político, e elas não podem alcançar, se frustram e acabam desejando o fim da sua vida por conta disso, né? Então, nada disso é política, é a política.